Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. A semana começou tranquila, com o avanço das negociações entre Brasil e Estados Unidos a respeito do tarifaço, mas terminou tensa, com a retomada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Começando falando aqui do Brasil, na segunda-feira, nós tivemos a ligação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente brasileiro, Lula. Eles conversaram por cerca de 30 minutos em uma videochamada e a conversa entre os dois foi classificada como amistosa e proveitosa. Logo após essa conversa, Donald Trump escalou Marco Rubio, responsável pela diplomacia norte-americana, para conduzir as negociações junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, a Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, e a Fernando Haddad, ministro da Fazenda. O objetivo agora é avançar nas negociações entre os dois países para tentar reduzir as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Mesmo Marco Rubio sendo visto como um secretário fortemente ideológico e linha dura, e inclusive Rubio já criticou publicamente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele chamou de caça às bruxas e criticou também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O fato de agora existir uma linha de comunicação direta com o governo norte-americano já mostra um avanço nas negociações. A semana caminhava bem tranquila até na sexta-feira. A China, na sexta-feira, anunciou uma restrição na exportação de terras raras, que são minerais utilizados aí como componentes de microchips, baterias, carros elétricos, entre outros produtos de tecnologia. Agora, todo produto que tem mais de 0,1% desse tipo de mineral precisa de uma licença especial para exportação. Hoje, a China domina cerca de 80% do mercado de terras raras. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou essa atitude do governo chinês como hostil e anunciou a imposição de tarifas de 100% sobre a importação de todos os produtos chineses. Além disso, anunciou a restrição da exportação de softwares críticos. Essas medidas passam a vigorar a partir do dia 1º de novembro. E essa retomada da guerra comercial azedou o mercado na sexta-feira. Aqui no Brasil, o dólar disparou e o nosso Ibovespa caiu. O Ibovespa encerra a semana com queda de 2,44%. Enquanto isso, o dólar subiu 3,48%. Encerra essa semana cotado aos R$ 5,52. As bolsas internacionais também derreteram na sexta-feira e acabaram fechando em forte baixa. O S&P 500 caiu 2,69%, a Nasdaq caiu 3,01% e o Dow Jones caiu 2,77%. Enquanto isso, na Europa, o Stoxx 600 caiu 1,18%. Algumas dessas medidas foram anunciadas quando os mercados já estavam fechados. Isso quer dizer que, na segunda-feira, nós ainda teremos os desdobramentos dessa continuidade da guerra comercial. E se não houver nenhum tipo de recuo ao longo do final de semana, ou até mesmo se houverem novas retaliações por parte do governo chinês, nós vamos ter um mercado ainda mais tenso na próxima semana. Além disso, a expectativa da reunião que aconteceria entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, no final desse mês de outubro, agora fica sob tensão. Não se sabe ao certo se os dois presidentes ainda irão se encontrar depois dessa retomada da hostilidade entre os dois países. Além disso, continuam outros focos de tensão global. Na França, o primeiro-ministro não durou nem o mês no cargo e acabou sucumbindo à crise política do país. Enquanto isso, no Japão, Sanai Takanashi pode ser aí eleita a primeira-ministra da história do Japão. É a primeira vez que uma mulher pode ocupar o cargo de primeira-ministra no país asiático. Takanashi é conhecido por uma política mais expansionista, o que tende a elevar os gastos públicos no Japão. Apesar dela se comparar aí com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, a dama de ferro da Grã-Bretanha, ela não tem a mesma política de austeridade fiscal da dama de ferro inglesa. A boa notícia fica por conta da assinatura do acordo de paz entre Israel e o Hamas.
Ambos aceitaram aí a primeira parte do acordo proposto pelo presidente Donald Trump. Israel já começou a retirada das tropas da faixa de Gaza e existe agora a expectativa pela libertação dos reféns israelenses em poder do Hamas. Em troca dessa libertação, Israel irá libertar os presos palestinos. Donald Trump classificou essa primeira parte do acordo de paz entre os dois países como o início de uma paz duradoura na região. Enquanto o Brasil tenta avançar nas negociações com os Estados Unidos, o nosso setor de exportação começa a sentir os fortes efeitos do tarifaço. As exportações para os Estados Unidos caíram 20% só no mês de setembro. Como forma de impulsionar o mercado interno, o governo federal anunciou uma nova linha de crédito do financiamento imobiliário, baseado aí nos recursos da poupança, como uma forma de disponibilizar mais recursos para o financiamento imobiliário, já que as aplicações na poupança têm caído muito no Brasil nos últimos anos. A expectativa do governo federal é que sejam injetados cerca de 20 bilhões de reais no financiamento imobiliário, como forma de estimular o setor. O governo prepara ainda um novo pacote de medidas para a reforma de casas, que deve injetar aí cerca de 40 bilhões de reais no setor imobiliário. Nós tivemos ainda a divulgação da última ata da reunião do FID. A ata prega cautela em relação à inflação nos Estados Unidos e mostrou que o corte de juros por lá deve acontecer de forma gradual. Enquanto isso, na Europa, o Banco Central da zona do euro pregou responsabilidade em relação à inflação na Europa. Além disso, descartou a possibilidade de cortes adicionais de juros nesse momento. Nós tivemos ainda uma boa notícia na nossa inflação. O IPCA registrou alta de 0,48%. Agora, nos últimos 12 meses, acumula alta de 5,17%. Mesmo a inflação tendo acelerado bastante em relação ao mês passado, essa aceleração veio abaixo do que o mercado esperava. Esperava uma alta de 0,52%. A maior alta ficou por conta dos custos da energia elétrica, com o fim do bônus da usina de Itaipu e a bandeira vermelha no patamar 2. A boa notícia veio mais uma vez da queda do preço dos alimentos, que caiu 0,26%, com destaque para quedas aí do tomate, da cebola e do arroz. Uma boa notícia também foi para a Argentina. O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou que o Tesouro americano realizou a compra de 20 bilhões de dólares em pesos argentinos. O objetivo aí é ajudar a economia argentina, que passa por uma forte crise cambial neste momento. A compra foi realizada aí através de swaps cambiais, que são títulos derivativos que buscam aí dar liquidez ao mercado de câmbio e têm um prazo de recompra definido. Reflexo da tensão global, o ouro renovou mais uma vez a sua máxima histórica e passou a ser cotado acima dos $4.000 a onça. Além disso, nós tivemos a divulgação da vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Maria Corina Machado, opositora venezuelana ao ditador Nicolás Maduro, venceu o Prêmio Nobel da Paz deste ano. O comitê do Prêmio Nobel destacou que, em tempos de obscuridade, Corina atua aí como um farol de esperança em relação à democracia, lutando sempre de forma pacífica pela liberdade de escolha do povo venezuelano. No mercado das commodities, o minério de ferro registrou alta de 1,32% essa semana e encerra cotado aos $105,74. Já o petróleo caiu mais uma semana devido ao aumento da produção por parte da OPEP+. O barril Brent, referência para a Petrobras, caiu 2,79% essa semana e encerra cotado aos $62,73. Já a renda fixa, apesar de ter oscilado bastante ao longo dessa semana, fechou praticamente estável. A carteira geral de títulos públicos, medida pelo IMA Geral, encerra em leve alta de 0,05%. Enquanto isso, os pré-fixados, medido pelo IRFM, encerram em alta de 0,07%. Já o DI para janeiro de 2027 caiu 0,10 pontos percentuais e encerra cotado a 14%. A nossa renda fixa oscilou bastante, principalmente com as preocupações fiscais. Fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
acabaram trazendo uma certa preocupação ao longo dessa semana. O ministro disse que o governo federal estuda para 2026 um programa de tarifa zero no transporte público. O problema é que esse programa pode custar aí algo em torno de 57 até mesmo 100 bilhões de reais por ano, o que seria aí um forte impacto nas contas públicas neste momento em que o governo sofre a duras penas para cumprir a meta fiscal. E o governo acabou sofrendo uma nova derrota no Congresso em relação ao cumprimento da meta fiscal. A MP, que visava aí ser uma alternativa ao decreto do IOF, que, entre outras coisas, reajustava o imposto sobre as bets e também instituía imposto de renda sobre títulos imobiliários e do agronegócio, que até então eram isentos, acabou sendo derrubada pelo Congresso Nacional e não foi votada antes de perder a sua validade. O governo esperava arrecadar aí inicialmente cerca de 35 bilhões de reais com essa MP. Depois de feita algumas concessões para tentar sua aprovação, a expectativa era de arrecadação de pelo menos 17 bilhões de reais. Mas nem isso o governo federal conseguiu aprovar. E agora ele vai precisar estudar alternativas para fechar as contas públicas em 2026. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da prévia do nosso PIB e também dados sobre o varejo e volume de serviços. Fica a expectativa em relação à continuidade das negociações entre Brasil e Estados Unidos em relação ao tarifaço. Mas o mundo vai estar de olho na guerra comercial entre Estados Unidos e China e quais serão os próximos passos dos dois países. Muito obrigado e até a próxima semana.